grandezas novas que aparecem no movimento circular são as velocidades. Se eu tenho, por exemplo, de novo um carrinho andando num círculo, aqui eu desenhei só um pedaço do círculo, conforme ele anda, ele não só percorre uma certa distância d, como eu estou andando em um círculo, eu vou descrever um certo ângulo. Ele percorre não só uma distância, como ele percorre um certo ângulo. Nesse contexto, eu posso falar em duas velocidades. A velocidade tangencial, que vai medir nada mais nada menos do que a distância que eu percorro por unidade de tempo. Então, a velocidade tangencial é a velocidade que a gente está acostumado. A distância dividida pelo tempo. As distâncias a gente mede em metros, o tempo em segundos, então a unidade dela, metros dividido por segundo. Mas aqui vai aparecer também a velocidade angular, que a gente representa pela letra grega ômega. A velocidade angular é uma medida do ângulo que eu descrevo conforme o tempo passa. Então não é a distância dividida pelo tempo, mas é o ângulo que eu percorro dividido pelo tempo. Como em física a gente mede os ângulos em radianos, não em graus, a unidade vai ser radianos dividido por segundo, radiano por segundo. Se eu estiver falando do movimento circular uniforme, em que eu estou andando em círculo sempre no mesmo ritmo, eu percorro arcos iguais em tempos iguais, eu estou andando sempre na mesma velocidade. Então, em intervalos de tempos iguais, o ângulo que eu percorro, a distância que eu ando é sempre a mesma. No MCU, então, a velocidade tangencial e a velocidade angular nunca mudam. Eu estou andando sempre no mesmo ritmo. Se eu tivesse um movimento circular acelerado, daí sim, a velocidade tangencial e a velocidade angular estariam mudando. Como elas nunca mudam, eu posso considerar qualquer intervalo, qualquer pedaço do movimento para calcular elas, e esse valor serve sempre, porque o valor é sempre o mesmo. O mais fácil seria, por exemplo, considerar uma volta. Então, se eu considero um movimento de uma volta completa, eu vou ter que o tempo para dar uma volta é o que a gente chamou de tesão, é o período. A distância que eu percorro em uma volta completa é bem fácil, é o comprimento dessa circunferência, 2π vezes o raio. Nesse caso, a velocidade tangencial, que é a distância percorrida dividida pelo tempo, vai ser o comprimento da circunferência dividido pelo período. E se eu lembrar que o período é o inverso da frequência, eu posso escrever isso como 2π vezes o raio vezes a frequência. Já o ângulo que eu percorro em uma volta completa, em radianos, é 2π, seria 360 graus, mas a gente usa radianos, então 2π. A velocidade angular, então, vai ser o ângulo dividido pelo tempo, 2π dividido pelo período, isso vai ser igual a 2π vezes a frequência, se eu lembrar que o período é o inverso.